E aquela coisa chata que a gente às vezes é submetido, aquela oferta excessiva de produtos, aquela oferta excessiva de serviços, e aí a gente está no meio de uma reunião, toca o telefone e você vê um número de interurbana, será que é uma coisa importante? Você para tudo, se desconcentra, pega o telefone, atende. Aqui fala da tal, era para oferecer um serviço tal ao senhor. E aí? Doutor Felipe, é uma honra, um prazer muito grande receber você aqui, você que eu admiro tanto, que a gente já discutiu, inclusive matérias jurídicas, inclusive essa própria matéria jurídica, LGPD, nós já trabalhamos juntos, já escrevemos sobre esse tema juntos, então é uma honra, um prazer muito grande lhe receber aqui e espero que a gente consiga esclarecer alguns pontos para os nossos seguidores, que são pontos importantes para a aplicação dessa lei. Mas antes de eu entrar nas perguntas, eu queria que você explanasse um pouco, que você falasse um pouco, de forma geral, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, Everardo. Da mesma forma, para mim é uma honra de estar aqui conversando com você e podendo debater um tema tão sensível e tão atual. Sem dúvida alguma, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para os operadores do direito, Lei 13.709 de 2018, é um diploma legal recente que vem gerando inúmeros debates, tanto na academia quanto nos tribunais, enfim, vem sendo produzido muitos materiais a respeito e gerando boas discussões. Um tema muitíssimo atual para um mundo altamente informatizado. Acho que a primeira observação a fazer em se tratando de LGPD é o contexto em que essa norma foi editada. Sem dúvida alguma, o Brasil precisava da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porquanto estávamos já arcaicos, estávamos para trás, não somente em relação aos países da Europa, mas principalmente em relação aos países da própria América do Sul, porquanto a Argentina e o Uruguai já são países que já tinham uma legislação de privacidade e proteção de dados pessoais bem avançada em relação ao Brasil. Portanto, estávamos para trás. E a verdade, desculpa te interromper, e a verdade é que esses dados que são captados aí o tempo todo por empresas na rede, então a gente tem dados com empresas de cartão de crédito, dados com empresas com esses sites, então realmente é o mundo. Antigamente a gente não tinha esses bancos de dados com nossos dados, né? Hoje em dia o mundo é isso, o mundo é dados. Então eu acho que é muito oportuna o advento dessa nova lei. Acho que realmente você está coberto de razão, a gente estava um pouco atrasado, mas eu quero saber se a nossa lei, se ela realmente andou bem, se o legislador conseguiu tocar nos pontos principais, vamos assim dizer, que proteja o dado do cidadão. A legislação brasileira, a LGPD, a gente pode dizer, a gente costuma dizer isso, que ela bebeu da mesma fonte do GDPR. GDPR é o General Data Protection Regulation, é a LGPD da União Europeia. Sem dúvida alguma, o GDPR é uma das legislações a nível mundial mais avançadas, mais respeitadas. Portanto, a partir do momento que a LGPD bebeu da mesma fonte, ela se tornou, sem dúvida alguma, uma legislação de ponta, avançada, né? A gente pode dizer assim. É evidente que, principalmente na academia, a gente verifica alguns debates, faltou isso, deveria ter isso, mas a gente sabe que diploma legal, ninguém nunca vai estar 100% satisfeito. A verdade é que o que já temos é suficiente para a gente avançar no debate e avançar na tutela da privacidade dos cidadãos brasileiros. Eu vou passar agora a fazer algumas perguntas para você, para que a gente possa entender um pouco mais a norma. A LGPD vale para pessoa física e jurídica? A LGPD, ela se aplica para o tratamento de dados pessoais realizado tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado. Um ponto só que a gente tem que destacar aqui e chamar a atenção é a LGPD
ela tutela os dados pessoais e não dados comerciais, dados de empresa. Então, quando a gente faz essa distinção, essa dicotomia entre pessoa jurídica e pessoa física, o tratamento realizado por qualquer uma das duas, em regra geral, vai se aplicar a LGPD. Por outro lado, dados pessoais se aplicam, eles são tutelados. Dados comerciais, segredos comerciais, por exemplo, isso não. Se eu já tenho uma base de contatos, eu preciso deletar essa base de contatos? As empresas elas não vão precisar necessariamente apagar as suas bases de dados. O que elas vão precisar fazer é se adequar à norma, se adequar à LGPD e, eventualmente, outros atos normativos que disciplinem e cuidem do assunto. E quando a gente fala se adequar, a lei estabelece uma série de deveres para aqueles responsáveis pelos tratamentos de dados. Portanto, as empresas vão ter que estar atentas a esses deveres, vão ter que processar e tratar os dados conforme os princípios estabelecidos na LGPD, vão ter que tratar esses dados com base em um dos dispositivos legais que permitem o tratamento de dados, que nós chamamos de bases legais. Ou seja, adequar. Você não vai precisar pegar o seu banco de dados e jogar fora. Você vai simplesmente ter que pegar se você é uma empresa que trabalha com isso, você vai precisar pegar o seu banco de dados e adequar ele às normas da LGPD. É basicamente isso. É basicamente isso. Por outro lado, da mesma forma que a LGPD estabelece deveres para aqueles que tratam e processam os dados, ela estabelece direito para os titulares dos dados. E um desses direitos é o direito de exclusão dos seus dados. Portanto, a empresa ela se adequa. Porém, mesmo ela adequada à LGPD, o Everardo, enquanto titular de um determinado dado que está sendo processado, armazenado, que seja por uma determinada empresa, ele pode, eventualmente, solicitar a essa empresa que sejam excluídos os seus dados. Para que eu tenha direito à minha privacidade. Perfeito, é isso. O que classifica um dado pessoal como sensível? Essa distinção entre dado pessoal e dado pessoal sensível, ela foi feita pelo próprio legislador. O artigo 5º da lei, ele estabelece, mais especificamente o inciso 2º, o inciso 2, ele estabelece o que seriam os dados pessoais sensíveis. Então, ele traz um rol, dentre os quais nós podemos destacar dados genéticos, dados biométricos, opinião política, tão relevante, identificação étnico e outros. Tá? É um rol taxativo que a lei trouxe no artigo 2º, inciso 2. Preferência religiosa? Preferência religiosa também se encontra no dispositivo. Como a LGPD vai impactar a minha empresa? Como exposto, a LGPD ela traz uma série de deveres, para aqueles responsáveis pelo tratamento de dados. Então, a LGPD vai impactar a empresa basicamente exigindo das empresas a observância de todos esses deveres, dentre os quais eu destaco as bases legais, esculpidas tanto no artigo 7º, que são as bases legais para o tratamento de dados pessoais, quanto no artigo 11, que traz as bases legais para o tratamento dos dados pessoais sensíveis. Então, essas bases legais, ali a gente encontra o início. Elas que vão já disciplinar se a empresa efetivamente tem ou não legitimidade, vamos dizer assim, para poder processar e tratar aqueles dados. Então, a primeira coisa que o operador do direito vai fazer na hora de saber como deve tratar, ele vai no artigo 7º, no artigo 11º, e aí ele vai, vamos dizer assim, é o ponto de partida para ele poder saber distinguir isso. Sem dúvida, sem dúvida. E a base legal, vale destacar que o responsável pelo tratamento de dados, ele tem que, inclusive, informar ao titular de dados qual é essa base legal. Ou seja, titular de dados, vou processar os seus dados com fulcro em tal base legal, tal dispositivo, tal inciso. Isso é de fundamental importância. Além dos princípios esculpidos no artigo 6º e outros deveres estabelecidos pela legislação. Se eu sou uma empresa de marketing e o meu cliente me envia uma lista com vários e-mails e telefones para o envio de um material, quem é o responsável por esses dados? Everardo, nesse caso, os dois serão responsáveis. A empresa que coletou os dados, nós vamos classificá-la como controladora, enquanto a agência de publicidade e marketing ela vai ser
caracterizada, qualificada como operadora, né? Ambos vão ter responsabilidade sobre o tratamento de dados e o que é importante destacar aqui, nessa relação entre o controlador e o operador, é que o controlador ele vai passar para o operador as instruções, ou seja, como o operador deve processar aqueles dados pessoais. Isso é de fundamental importância. E geralmente essa relação ela é pautada num contrato escrito em que ficam já destacadas essas instruções e responsabilidades, etc. Felipe, de que forma essa lei impacta na vida do cidadão? Everardo, a LGPD ela surge com a principal finalidade de tutelar a privacidade das pessoas. Então, eu diria que o principal impacto na vida do cidadão é a tutela da sua privacidade, ou pelo menos ferramentas, instrumentos, caminhos para que os cidadãos possam garantir a tutela da sua privacidade, para que eles possam preservar a sua privacidade. E aquela coisa chata que a gente às vezes é submetido, aquela oferta excessiva de produtos, aquela oferta excessiva de serviços, e aí a gente está no meio de uma reunião ou no meio, sei lá, de uma peça, escrevendo uma peça, e aí toca o telefone e você vê um número de interurbana, será que é uma coisa importante? Você para tudo, se desconcentra, pega o telefone, atende. Aqui fala da tal, era para oferecer um serviço tal ao senhor. E aí? Isso com certeza não vai ser imediato, eu diria. Mas com o passar do tempo, com o amadurecimento da LGPD, eu acredito que essas importunações elas vão diminuir, né? As próprias sanções... Você sabe que tem um amigo meu que quando ele recebe esse tipo de telefonema e não é para ele, é para terceiras pessoas, perguntam, cadê o senhor fulano de tal? Aí ele responde assim, você não soube? Ele morreu. Aí a outra pessoa para, aí ele, inclusive, eu estou indo para missa de 7º dia. Você não quer ir? E aí fica aquele silêncio no telefone. E eu já vi várias pessoas brincarem de várias formas em função desse tipo de abordagem que realmente é muito chato. É muito chato, sem dúvida alguma. Eu acho que a partir do momento que as sanções começarem a ser aplicadas com mais vigor, né? Eu acho que isso também vai interferir para a diminuição. E outra coisa que as pessoas já podem fazer quando receberem esse tipo de ligação é questionar aquele que está ligando no seguinte sentido, onde ele conseguiu seus dados, né? Isso pode ser questionado. Você pode afirmar que não quer mais receber nenhum tipo de ligação de marketing, por exemplo, e pode, inclusive, solicitar que sejam deletados os seus dados do sistema daquela empresa. Isso já é possível de ser feito. Muito bom. Como eu posso me certificar que as empresas que já têm meus dados armazenados, as que eu estou me relacionando, as que eu me relacionei no passado, estão fazendo o tratamento adequado dos meus dados? E estão fazendo o tratamento com base exatamente na LGPD. Como é que eu posso me certificar disso? Essa é uma pergunta interessante. O que as pessoas já podem fazer desde já? Primeira coisa, elas podem recorrer à empresa, né? Se tiver um número, se tiver um telefone, um e-mail, o que for, entre em contato, pode questionar. A LGPD já está em vigor, com exceção dos artigos 52, 53 e 54, passarão a vigorar só no dia 1º de agosto de 2021. No entanto, o restante já está em vigência. Então, com base na própria LGPD, a empresa pode fazer alguns questionamentos, discutir com o responsável pelo tratamento de dados, perguntar como esses dados estão sendo armazenados, quais dados que a empresa tem efetivamente a seu respeito, que ela guarda, armazena a seu respeito, solicitar todas as informações que você desejar. Isso já pode ser feito, né? E outra coisa interessante, que também um outro caminho que pode ser interessante, é entrar no site das grandes empresas, né? As grandes empresas, na maior parte, já se adequaram à LGPD e disponibilizam nos seus sites as suas políticas de privacidade. E nelas você consegue extrair a forma como esses dados são armazenados, as bases legais, os princípios, enfim, toda a forma como a empresa trata aqueles dados, às vezes você consegue já extrair isso de uma política de privacidade. Mas isso não parece um pouco, quando eles colocam ali nos sites ou não parece um pouco aquela letrinha bem pequenininha que a gente falava que tinha nos contratos?
Oh, isso aqui são as letrinhas pequenas. É exatamente isso, né? As políticas de privacidade, muitas vezes, elas nem estão por completo. Quando você entra num site, enfim, quando você vai assinar um contrato, geralmente é um documento separado com letras miúdas. Mas é um caminho, não deixa de ser um caminho. Né? Agora, eu particularmente prefiro ligar ou mandar um e-mail e questionar, né? Porque eu acho que a resposta pode vir até mais fácil, mais palatável, inclusive. Porque se a gente pensar numa pessoa que não domina, não é operador do direito, não tem muitos conhecimentos acerca da LGPD, isso pode ser um caminho. Esse é um ponto que você tocou agora, que eu quero que a gente estique um pouco mais nele, que é exatamente a função do operador do direito nessa adequação legal, e tanto para quem quer proteger os dados, como para as empresas que precisam se adequar à nova regra. Aí é uma avenida, um novo nicho de mercado. Nós estamos passando uma situação difícil na advocacia, eu sei, você sabe, nós somos advogados militantes, e eu acho que esse novo nicho de mercado, essa nova lei, traz aí possibilidades mil, não só para o consultivo, mas também para você, com base nessa norma legal, demandar. Não é isso? Sem dúvida. É um novo mercado, né? O direito digital ele já vem crescendo, ele cresceu, né, sobremaneira nos últimos tempos. A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, entre outros atos normativos. A LGPD ela vem para compor, ela vem para somar com esse grupo de normas já do direito digital. E abre um novo mercado, sem dúvida alguma. A principal figura no âmbito da adequação de uma empresa à LGPD, eu diria que é a figura do encarregado, né? Que fora, no exterior, chamam de Data Protection Officer, é o famoso DPO. Né? Existem diversas instituições fornecendo diversos tipos de cursos, né? Formando DPOs e lançando DPOs no mercado. Eu, dessa conversa nossa aqui, vou quase sair um DPO. Assim espero. Eu acho que o mercado vai ganhar muito com o Everardo Gueiros, Data Protection Officer. E existem diversas certificações para aqueles profissionais interessados. E como exposto, existe tanto uma prestação de serviço consultiva quanto contencioso, né? Porque existem sanções que vão ser aplicadas em face das empresas e naturalmente... Esse aí é o tópico que eu quero falar dele daqui a pouquinho. Perfeito. De todo modo, isso vai permitir uma atuação no contencioso também. Né? Então, é um mercado amplo, é um mercado novo, ainda carente de bons profissionais. Portanto, se alguém tiver interesse em tecnologia, em direito digital, em privacidade propriamente, pode vir porque tem muito espaço ainda. Felipe, quem fiscaliza o cumprimento dessa lei? E quais são as normas de punição para quem descumprir? E aí eu acho que nós estamos falando um pouquinho daqueles artigos que você disse que ainda não entrou em vigor, que vão entrar em vigor a partir de agosto. Não é? Como é que vai ser esse disciplinamento aí, vamos dizer assim, penal? Perfeito. A LGPD, ela cria um órgão para fiscalizar a aplicação da lei. O nome desse órgão é Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD ela vai ser composta, ela tem um conselho diretor composto por 5 pessoas, são 5 diretores, todos já foram nomeados. Já vem trabalhando, recentemente foi editado o regimento interno da ANPD. No entanto, o trabalho de massa vai ser desempenhado por outro conselho que compõe a ANPD. São 23 conselheiros que vão efetivamente conduzir as atividades, conduzir os processos no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Os 23 conselheiros ainda não foram nomeados, mas o que a gente já verifica são diversos nomes sendo ventilados, bons nomes, grandes figuras no cenário nacional, pessoas respeitadas, o que nos traz boas expectativas, né, de que teremos um órgão à altura do que deve ser. Né? E quanto a, vamos dizer assim, a responsabilização, eu falei dos artigos que não entraram ainda em vigor, que você vai explicar um pouco para a gente, mas eu queria saber também a responsabilização civil, porque aí são dois cenários diferentes.
tanto a responsabilização penal quanto a civil. Perfeito. De fato, os artigos 52, 53 e 54, que ainda não entraram em vigor, eles cuidam exatamente das sanções que serão aplicadas pela ANPD. Portanto, a partir do dia 1º de agosto de 2021, essas sanções vão poder efetivamente ser aplicadas pela ANPD. Daí temos sanções, evidentemente, administrativas, né? Antes até mesmo de passar para sanções judiciais, né, para a esfera judicial, ainda no âmbito da administração pública, né, ainda no âmbito das sanções administrativas, a gente não pode deixar de lado sanções possivelmente aplicadas pelos próprios órgãos de defesa do consumidor. Né? Os órgãos de defesa do consumidor também estarão atentos, ou melhor, já estão atentos à LGPD, né? E já estão em cima das empresas. Portanto, além das sanções pela ANPD, teremos também sanções pelos órgãos de defesa do consumidor. Fora isso, a própria LGPD estabelece possibilidade de reparação de danos, de indenização. E aí a gente passa para a esfera judicial. Né? Então, portanto, se uma empresa violou um dado pessoal do Everardo, um vazamento, por exemplo, de dados pessoais sensíveis ou não do Everardo, o Everardo poderá acionar o Poder Judiciário buscando uma indenização, uma reparação de danos contra aquela empresa responsável pelo tratamento. Né? Fora isso, a gente não pode deixar de lado nunca o Ministério Público, que pode eventualmente também fiscalizar a aplicação da LGPD, e pode até mesmo vir a firmar, eventualmente, taxas, né, termos de ajuste de conduta com uma ou outra empresa. Ou até ação de dano coletiva, etc. e tal. Sem dúvida. Né? A gente já verifica, inclusive, Brasil afora, a ANPD, até mesmo pelos 23 conselheiros ainda não terem sido nomeados e pelas sanções não estarem em vigência, ela ainda está ali se organizando para funcionar. Por outro lado, Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor e o próprio Poder Judiciário, inclusive o nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eles já vêm atuando, né? Já vêm observando as ações e as atitudes tomadas por uma ou outra empresa e já vêm fiscalizando e buscando sancioná-las. Felipe, está chegando o final aqui o nosso bate-papo. Eu quero te agradecer muito essa aula que você deu sobre a LGPD. E quero te dizer que realmente é um campo vasto, é um campo super interessante, né, palpitante, você fica com vontade realmente de estudar e o uso do cachimbo faz a boca torta para o advogado e de defender o direito aí, tanto dos cidadãos quanto tentar organizar as empresas. Eu aprendi muito aqui e tenho certeza que quem nos acompanha também foi muito rico para eles esse bate-papo com você. Para vocês que nos acompanham, eu quero que vocês não esqueçam de dar o like ou dislike e apertar na caixinha, porque tem mais coisas aí. Tá com você a palavra, Felipe. Eu só tenho a agradecer, Everardo. Um grande amigo, grande advogado que né? E esse gesto aqui, sem dúvida alguma, ele representa muito, né, para todos os cidadãos, de um modo geral. Que acho que talvez a partir de uma conversa dessa podem ficar atentos, passar a observar os seus direitos, né? E, enfim, acionar em breve a ANPD, o Poder Judiciário, que seja, em virtude da tutela aí da sua privacidade tão valiosa, né? E cada vez mais violada, né, por grandes empresas, enfim, no geral, né? E às vezes violada por autoridades públicas, privadas, enfim, que jamais deveriam fazer aquilo, mas muitas vezes fazem. Né? Então é bom a gente conhecer dos nossos direitos e isso aqui é uma oportunidade, né, de levar para as pessoas um tema tão atual, né, e poder municiá-las de eventuais violações. Eu agradeço bastante. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado e parabéns. Você realmente é uma sumidade nesse assunto.